Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não me vou alongar muito, portanto, como vocês já viram pelo título e tudo mais, e pronto, não é? Quer dizer, é fácil de lá chegar. Bem-vindos ao vídeo sobre o Brabos, hashtag Cardinal, hashtag One. Intro. Estamos de volta e vamos então falar um bocadinho sobre as fotos que eu tirei ao Brabos hashtag One. Eu acho que não posso dizer number one, eu acho que é mesmo hashtag One, o que é um bocado estranho, mas pronto, é assim um carro mais moderno e coisa e tal, como vocês já vão perceber, para quem não conhece. Portanto, se calhar passamos às fotos e depois eu dou uma mini review do carro no final. Ora bem, foto número 1, tenho a dizer que fui até Coimbra fotografar e entre os dias todos chuvosos e de nuvens ou nublados e com mau tempo e tal, chego a Coimbra neste dia e está um sol que não se pode. Uma coisa absurda que até me complicou bastante o trabalho, porque sim, porque as luzes, como vocês sabem, não é? As luzes assim mais fortes complicam, fazem muitas sombras, é complicado. E então, como vocês podem ver pela primeira foto, o céu fica um bocado blown out, ok, também é da edição, mas o carro fica sempre, ou quase sempre, com sombras visíveis, portanto é uma luz que eu não gosto muito de fotografar, mas era o que havia e não pude esperar pelo sunset para tirar as fotos, ou seja, tiveram que ir sendo feitas ao longo do dia. Não acho que tenha corrido mal, acho que são fotos que até ficaram bastante bem e pronto. Outra coisa que eu digo já na primeira foto, o carro tem os vinis da Sodi Centro, portanto aí está uma situação que pronto. Outra coisa, não gosto de fotografar carros vermelhos muito refletivos. Porquê? Perguntaram vocês, obviamente, não fui eu. Carros vermelhos refletivos têm um problema. Quando refletem o céu é azul, quando refletem o céu ficam roxos. Ou seja, a parte que reflete o céu fica roxa. Portanto, fica um bocadinho difícil de fotografar carros vermelhos muito refletivos em espaços abertos. Quando tem prédios e tal à volta, tranquilo. O reflexo é prédio, portanto fica vermelho. Quando tem espaços muito abertos, fica roxo. E vocês se calhar vão conseguir ver, ou talvez não, depende da compressão do YouTube, vocês vão conseguir ver isso mesmo nas fotos. Portanto, primeira foto, aqui num sítio XPTO de Coimbra. Eu não faço ideia aos nomes, não faço ideia nada. Isto foi o meu grande amigo João Reis que me levou lá a fotografar, portanto, ele é que estava encarregue, digamos assim, de me levar aos spots. Eu de Coimbra gosto muito, mas conheço pouco, pelo menos os sítios escondidos da coisa, e aqui foi um sítio que tinha umas casas modernas com uma vista brutal lá para baixo, e aqui é a primeira foto, o carro cheio de glows, não foram Photoshop, é mesmo assim straight out of camera, e depois os toques de edição e tal. Aqui o que eu gosto de fazer é não puxar muito pelas shadows, puxar um bocadinho pelas shadows, mas notar-se que o carro estava na sombra, não é? Esta parte para cá estava na sombra. Há gente que fazia isto com uma fill light. Epá, eu não gosto de dar um efeito irrealista à fotografia, que eu honestamente não gosto de ver, por isso raramente uso uma fill light, e quando uso tento que não se perceba. Se eu perguntar a alguém amigo, olha lá, dá para ver que eu usei a luz, ou mostrar-lhe a foto e alguém me dizer, epá, nota-se que usaste luz, esquece, a foto volta à edição ou vai para o lixo. Portanto, primeira foto feita, segunda foto, senão não saímos daqui. Nesta foto já é um bocadinho diferente, está na mesma posição, vê-se ali uma casa moderna atrás, mas aumentei-lhe a exposição. Basicamente ignorei o céu, não me interessa para nada, interessa-me que a casa se veja, mas o branco da casa até combina bem, é um carro moderno com uma casa moderna e tinha aquelas Sunstars, ou chama-lhe o que quiser, aqueles Sunglows. Como veem, a cor do carro é bastante refletiva, não sei como é que está honestamente no YouTube, como é que vocês estão a ver isto, mas eu consigo claramente distinguir o carro onde está vermelho e onde passa a refletir céu, que passa a estar roxo porque azul mais vermelho. Portanto, é uma foto simples, na lateral para se ver
travões, jantes, para se ver a silhueta ou o formato do carro e pronto, é um bocadinho esse o objetivo. Eu acho que é importante ter sempre uma foto completamente na lateral para se mostrar as laterais do carro, faz sentido. Próxima foto, aqui ainda no mesmo sítio, o carro à frente da casa, dá para ver ali as luzes ligadas do carro, dá para ver os puxadores abertos. Foi um toque que não é fácil, porque assim que nós nos afastamos ou assim eles vão para dentro, ou pronto, ali tem que ser ali bem jogado o timing e pronto, eu acho que funcionou bem. Carro vermelho com as flores ou as plantas verdes ali destacadas e o resto é tudo muito neutro, muito branco, e era esse um bocadinho o objetivo de fotografar à frente destas casas modernas que nós fotografamos. Próxima foto, aqui já estamos num ambiente, e iria dizer completamente diferente, mas não é completamente diferente. É um ambiente escuro, é um ambiente que tem um bocadinho de sol aqui à frente, como podem ver, mas é um ambiente que continua a ser um ambiente com casa, ou seja, mostrar o carro num ambiente em que ele muito provavelmente será usado, não é? E eu acho que isso é muito importante. Não gosto de, por exemplo, pegar neste carro e metê-lo, se fosse possível, não é? Pelo menos com o budget que me dão, não é possível. Por exemplo, pôr este carro no topo do Everest. É um carro que nunca vai ver o topo do Everest, portanto não faz grande sentido que eu o fotografe nesses ambientes. Faz sentido que eu fotografe em sítios que irá ser usado. Para mim, na minha cabeça, é assim que eu gosto de fotografar os meus carros. Obviamente que há uma exceção ou outra, não é? Se tiverem a fotografar um carro super desportivo ou uma coisa do género e quiserem destacar a coisa, ok, acho que sim. Mas nestes carros, eu ia dizer utilitários, mas isto é um Brabus com 400 e tal cavalos. Portanto, sim, mas continua a ser um carro citadino utilitário. Para mim faz sentido que seja visto onde ele muito provavelmente andará. À frente de garagens, no meio da cidade, etc, etc, etc. Portanto, aqui está essa foto. Passando à próxima foto, aqui eu quis pôr esta foto só para vocês verem que este carro não é só jovem por fora, também é jovem por dentro. O carro é muito engraçado, tem coisas que, era como eu dizia ao meu colega, coisas que no papel, na teoria, podiam parecer infantis, mas foram muito, muito bem concretizadas e não são infantis de todo. Imaginem vocês numa reunião da Smart ou Brabus, ou seja o que for, a discutir, quem é que vai ser o assistente, não sei do quê, do hashtag One? Vai ser uma raposa. Podia descambar para um cartoon completo. Mas não, está muito bem conseguido, é um infotainment muito interessante, continua a ter algumas coisas que eu não gosto, como podem ver, as temperaturas digitais, é uma coisa que, pronto, é moda, não é? Meus amigos, parem de fazer isso, por favor. Mas é moda, não se pode fazer nada. Há poucos carros agora que trazem ainda o AC com botões físicos. Mas pronto, andando, eu quis mostrar aqui um bocadinho, foquei ali na raposa, que é o assistente do hashtag One. O hashtag que foi apresentado há pouco tempo já tem outro assistente. Aqui é a raposa, daí eu querer focar na raposa e o resto estar assim um bocadinho mais desfocado. Depois tenho outras fotos a focar o infotainment, mas aqui quis-vos mostrar uma foto que mostra a dinâmica deste carro, a dinâmica jovem e eu diria, como diriam os ingleses, playful, de brincadeira, que este carro abordou, e foi algo que me espantou. É um carro que não se leva demasiado a sério, mas é um carro que na mesma tem 400 e tal cavalos, com tração às 4, com uma condução, e como vocês sabem, os elétricos é binário. Portanto, com uma condução que deixa muita gente para trás nos semáforos. Portanto, próxima foto. Aqui temos o carro em movimento e lá está, com a cidade por trás, são prédios. Pode não parecer porque está todo blurred, mas são prédios e temos o carro em movimento. Como eu disse, o sol não estava a ajudar de todo neste dia. Foi bastante complicado achar spots em que o sol não estragasse, eu já nem vou dizer ajudasse, mas não estragasse, e aqui eu acho que até funcionou mais ou menos bem. O sol está de frente, a traseira está à sombra, os prédios estão à sombra, ou seja, o carro ficou logo destacado só por isso. Eu acho que funcionou até bastante bem. Tenho mais fotos noutros locais, rolling shots, não é? Ou pannings neste caso. Eu estava parado, portanto pannings, mas tenho a dizer que funcionou bastante bem, melhor do que eu honestamente estava à espera. Próxima foto. Aqui foi uma foto que honestamente tivemos sorte. Nós chegámos a este sítio, o João apresentou-me este sítio, lá está, eu não conheço nada de Coimbra, e ele disse-me assim,
às vezes aterro aqui uns aviões. Tivemos lá 10 minutos a fotografar, ângulo, nada. 15 minutos, conversa e disse, João, vamos ficar aqui mais uns 15 minutitos, logo se vê se aterra alguma coisa ou não. Se aterrar a gente aproveita. Ele não estava muito convencido e eu, pela pouca experiência daqueles 20 minutos ou 30 minutos que a gente lá estava, também não. De repente vejo um avião, uma avioneta a aproximar-se e é isto. Tirei 6, 7 fotos com ela ali atrás a mexer. Ficou muito giro. É uma coisa que só se nota se a pessoa estiver com atenção, mas eu acho que para a composição da foto funcionou muito bem. Esta foto foi tirada com uma 300mm. Para quê? Para comprimir o máximo possível a distância entre o carro e a avioneta lá de trás. Ou seja, se vocês tirassem a foto perto a 24mm, por exemplo, imaginando que o carro, nesta situação hipotética, o carro ocupava sempre o mesmo tamanho do frame. Se vocês tirassem esta foto a 24mm, o avião ia parecer que estava a não sei quantos metros de distância de vocês. Muito, muito, muito longe. Vocês chegando-se para trás o máximo possível, e eu aqui já estava já estava do outro lado do parque de estacionamento e com os pés em cima de um jardim. Estava lá um senhor a olhar para mim, parecia que eu era parvo, podia ter tirado a foto mais de perto, mas pronto. Isto é tudo o truque de compressão. Vão para mais longe, fazem um zoom maior com a vossa máquina e o que vai parecer é que os objetos estão todos comprimidos. Daí a gente chamar compressão. E isto faz o quê? Com que a avioneta parecesse, entre aspas, mais perto do carro. Senão a avioneta ia ficar muito pequenina. Assim, pelo menos a foto vista é ecrã inteiro ou perto do ecrã inteiro, a avioneta vê-se perfeitamente, vê-se o símbolo, vê-se as letras, espero que vocês consigam ver também no YouTube, vê-se tudo. E então isto é um bocadinho um truque visual para quem às vezes quer aproximar as coisas que estão longe das coisas que estão perto. Portanto aqui 300mm, ir a correr até ao jardim mais longe, neste caso mais longe possível, e disparar esta foto. Bom trabalho, Pedro, que esta foto é mais complicada do que aquilo que parece quando está feita. Próxima foto. Aqui, por acaso, achamos um sítio abandonado, que é uma coisa que eu adoro e, honestamente, raramente tenho a possibilidade de o fazer, porque não há muitos e os que há vão sendo fechados ou vão sendo recuperados ou vai para lá um empreendimento novo e já está em construção ou estão lá máquinas ou whatever. E então é uma coisa que eu gosto muito e aqui conseguimos achar um bocadinho à sorte, que estava abandonado, era muito cinzento e então funciona muito bem com o contraste das cores fortes do carro. Portanto, eu assim que tirei esta foto, virei para o meu colega e disse, esta para mim é a foto do set, e continuo a achar, é a foto que eu mais gosto do set. Gosto que se veja o vidro partido da casa que estava abandonado, ou de prédio, ou seja o que for que estava abandonado, e depois lá fora um carro super moderno, ou seja, o contraste entre algo que já foi alguma coisa e depois algo que é novo, moderno, topo da tecnologia, digamos assim. Esse contraste para mim diz-me muito e eu gosto imenso de ver esse tipo de coisas nas fotografias. Próxima foto. Aqui temos um sítio cheio de grafites que nós aproveitámos obviamente para fotografar. Foi mais uma descoberta um bocadinho sem querer, mas foi top. Acabámos por descobrir este spot e então lá está. Carro jovem, irreverente e grafites, para mim tem tudo a ver, e são grafites que têm muita qualidade. Não sei quem os fez, mas top, sou apreciador, gosto imenso e acho que funciona muito bem. Lá está, se trouxesse para aqui se calhar um carro mais sério, falando dentro do mesmo grupo, sei lá, um classe S, para mim não fazia grande sentido. Trazendo um Smart jovem ou um classe A também funcionaria, mas especialmente o Smart para mim funciona muito bem e encaixa muito bem e faz sentido na minha cabeça. E agora começaram obras. Obrigado. Última foto, ainda no mesmo sítio, um bocadinho mais escura, vemos ali ainda o mesmo grafite, mas um ângulo ligeiramente diferente, e eu acho que este carro encaixa super bem com este tipo de ambientes, com grafites, coisas jovens. Acho que funciona muito bem, portanto foi muito bem conseguido. E pronto, são estas as fotografias. Queria-vos falar um pouco então sobre o carro. Foi um carro que me surpreendeu, já fui dizendo das coisas, mas foi um carro que me surpreendeu bastante, pela positiva, obviamente, porque não estava à espera.
Estava à espera que fosse, porque eu vou chamar isto a um remake, não é? Da Smart. A Smart para mim eram aqueles carrinhos pequeninos super utilitários, super citadinos, que levavam pouca bagagem, levavam 2 pessoas, havia uns que levavam 4, mas 2 pessoas, dava para estacionar enquanto os outros estavam todos na horizontal, ou chamem-lhe o que quiserem. Estes davam para estacionar a 90 graus, portanto era esse tipo, e eu com este estava à espera que fosse um remake a aproveitar a marca, ou seja, a aproveitar o símbolo, mas não a fazer jus à marca. E eu aqui acho que foi um remake que não tem nada a ver com o Smart anterior, mas que está super bem conseguido. Os carros elétricos nunca são baratos, mas considerando o que vocês conseguem, especialmente nesta edição Brabos, pelo preço que ele custa, eu acho que é um carro super a ter em conta para quem quer um carro familiar, mas também com uma performance desportiva, pode-se dizer. Pelo menos em termos de cavalagem e arranque, pode-se dizer que é uma performance desportiva. Portanto, gostei imenso do carro. É um carro que para mim tem um design super diferente na estrada e especialmente neste vermelho chama muito a atenção. Depois há uns cinzentos que chamam um bocadinho menos, portanto isso é ao gosto do freguês, mas eu acho que encaixa muito bem o vermelho, especialmente o vermelho com o equipamento e com a versão, digamos assim, Brabos. Portanto, fiquei super surpreendido, gostei imenso. Espero que vocês também tenham gostado do carro e das fotos. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, likes, subscribes e não sei o quê, e pardais ao ninho. E vejo-vos no próximo vídeo, que provavelmente será um review, uma coisinha qualquer. Portanto, até lá. Obrigado.